Jesus está voltando, diz cantor Samuel Messias no programa Encontro da Globo. O Evangelho na Globo. O verdadeiro Evangelho. Vamos ver essa matéria. Com mais de 470 mil seguidores apenas no Instagram, o cantor gospel Samuel Messias fez uma participação no programa Encontro, da Rede Globo, apresentado pela jornalista Patrícia Poeta. A produção foi ao ar no último dia 31 e chamou a atenção após ele declarar que Jesus está voltando. Segundo o cantor evangélico, a sua fala foi possível porque a apresentadora lhe pediu para transmitir uma mensagem para o público, algo que ele enxergou como uma chance de testemunhar a sua fé. Durante o intervalo do programa, a Patrícia Poeta perguntou se eu poderia deixar uma palavra para todos os telespectadores, tanto os que assistiram em casa como os que estavam ali presentes no estúdio. Explicou ele. E é claro que não perdi a oportunidade de liberar uma palavra da parte de Deus. E essa palavra também serve para você, completou Samuel. A mensagem do programa foi de esperança e restauração de vidas, destacando a soberania divina sobre todos os acontecimentos. Deus está no controle de tudo. Você precisa descansar e entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo para essa luta acabar e, em nome de Jesus, ela vai terminar ainda na sua casa. Declarou, afirmando também que Jesus está voltando. Mídia secular. O site da revista Contigo apontou críticas de alguns internautas sobre a fala de Samuel Messias no programa Encontro. Segundo esses críticos, o cantor teria feito doutrinação cristã, por simplesmente expressar a sua fé em Jesus. Em seu perfil no Instagram, no entanto, o artista evangélico foi bastante elogiado por não ter perdido a oportunidade de exaltar o nome de Jesus Cristo em rede nacional, na maior emissora de TV do Brasil. Que alegria em meu coração! Ver alguém com coragem que não se envergonha do evangelho que é poder de Deus, para salvar o pecador, comentou um seguidor. Depois nós vamos ver um trecho da participação dele no programa. É muito bom poder ver o Evangelho sendo falado abertamente na televisão. Mesmo em emissoras como a Globo, que sempre fizeram tanta questão de tripudiar, de zombar da fé cristã. Seja em palavras ditas por pessoas ao longo da emissora, dos programas, novelas, filmes, ou até mesmo em outros momentos. E é tão bom ver uma pessoa conseguindo falar abertamente de Jesus. Não porque ele esteja a favor das ações dentro da Globo, de artistas que trabalham lá, não. Mas porque ele foi levar o evangelho em um lugar onde o evangelho não é comum, que é a emissora. Aliás, não apenas na Globo, em muitas outras emissoras. Por mais que eu muitas vezes discorde da maneira como as histórias da Bíblia são retratadas na Record, ainda assim, lá o evangelho é divulgado. Eu sempre vejo muitas pessoas falando nas redes sociais que conseguem compreender mais a Bíblia ao assistirem uma novela, quando na verdade elas deveriam dobrar o joelho no chão, orar e pedir orientação para Deus, porque ninguém melhor para explicar, para nos fazer entender o que está na Bíblia do que o próprio Deus. Se essas pessoas que falam isso dobrassem os joelhos no chão, saíssem da frente das novelas e orassem, eu sei que assim como eu consigo ter a compreensão, mesmo nunca tendo estudado teologia, essas pessoas também teriam compreensão. Mas, bom, eu não posso falar nada por ninguém, não posso obrigar ninguém a nada, então essas pessoas que falam que não compreendem a palavra da Bíblia, mas compreendem através da novela, elas têm que tomar essa decisão por conta própria. Mas por que apesar de tudo, eu acho bom, sim, o cantor evangélico, o pastor, estar em emissoras como Globo, Band, SBT, não sei, falando a palavra de Deus? Porque é como Jesus fazia. Ele ia nos lugares onde muitas vezes os fariseus, sempre que a gente lê a palavra de Deus, eles nunca iam nos mesmos lugares onde Jesus ia, eles ficavam o tempo todo apenas nos templos. E no Evangelho, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você consegue ver nitidamente que Jesus tanto andava nas ruas, no meio da multidão, ele parava nos montes, parava em qualquer lugar e parava nos templos onde os fariseus ficavam. Os fariseus pregavam, Jesus também pregava nos templos, só que os fariseus ficavam apenas nos templos. E Jesus não. Jesus ia no meio da multidão, ele ia na casa das pessoas, ele fazia milagres no meio da rua, ele fazia milagres no templo. Ele não dependia apenas da igreja. A igreja, assim, o que a gente frequenta hoje em dia, que é a igreja, naquela época eram apenas os templos, como a gente vê nos filmes. Eram as igrejas naquela época. Ele fazia tanto isso, milagres como pregações, nos templos como no meio da rua.
E onde é que a gente via sempre os fariseus? Nos templos. E Jesus? Nos templos e nas ruas, no meio das multidões. Sempre. Houvesse poucas pessoas, houvesse muitas pessoas, Jesus sempre estava lá. Não importava se tinha alguém que estava ali zombando dele. Ele respondia a pessoa, respondia com sabedoria, enquanto que as pessoas ficavam assim ao redor dele vendo e percebendo quão grande era a sabedoria com que ele respondia aos fariseus. Então, Jesus ia também na casa de pecadores, pessoas que eram consideradas pecadores, que cometiam erros, e até diziam, se ele fosse um grande mestre da lei, ele saberia que aquela pessoa é uma pecadora e que não deveria estar no meio dela. Mas justamente ele fazia isso por quê? Porque ele sabia que os fariseus não iam fazer. Tanto é que o próprio Jesus acusou eles de serem hipócritas, de tamparem um buraco, a porta para que as ovelhas passassem, que nem os fariseus passavam e não deixavam as ovelhas passarem. E Jesus não. Ele fazia totalmente contrário disso, porque ele é a porta, ele é o caminho. Então Jesus fazia questão de ir onde os fariseus não iam, fazia questão de falar com pessoas que os fariseus não falavam e fazia questão de pregar para todos. Jesus pregava para todos e fazia milagres para todos. Agora, Jesus não obrigava ninguém a seguir ele. A pessoa que usava o caminho de Jesus, ou ela era transformada, ou ela era mudada, ou ela permanecia da mesma forma como ela estava antes de se encontrar com Jesus. E assim é hoje em dia. Ou você cruza o caminho de Jesus, segue ele, muda, abandona o seu velho eu, deixa de exercer coisas que você gostava. Por quê? Porque essas coisas não agradam ao Senhor. Isso é evangelho. E eu sei que muita gente vê esse negócio de você cantar ou pregar em programas de YouTube, em programas da TV, porque muita gente fala, e eu sei porque eu também vejo isso, que certos programas, tanto no YouTube quanto na TV, zombam do evangelho. Eu sei disso porque eu já vi isso muitas vezes. Só que o fato de você estar naquele lugar onde as pessoas zombam do evangelho não quer dizer que você está a favor daquilo que aquela emissora faz, aquele canal no YouTube faz. Não quer dizer isso. Quer dizer que você está cumprindo o ID mandado pelo Senhor. ID por todo mundo pregar o evangelho. ID por todo mundo não significa apenas você ir do outro lado do mundo e pregar. Até porque há pessoas aqui em Deus da missão de ir nos lugares perigosos, como países do Oriente Médio, para poder pregar a palavra. Há todos os países no mundo que perseguem os cristãos, que mandam prender, decapitar pessoas que apenas andam com uma Bíblia na mão. E nesses países já há pessoas que também levam o evangelho. Às vezes são perseguidas, muitas vezes na verdade são perseguidas, e mesmo assim elas continuam lá levando o evangelho. Por quê? Porque Deus mandou. São missões. E Deus dá uma missão diferente para cada pessoa. Então, diferente de muitas pessoas que vêm com olhos ruins, eu não vou dizer que eu assisto essas emissoras e muitos canais no YouTube porque eu realmente não assisto, mas eu vejo com bons olhos quando uma pessoa que é pregadora da palavra, que é cantor, que ela vai louvar nesse programa, que ela vai levar a palavra de Deus naquele canal. Por quê? Porque muita gente que assiste emissoras como a Globo, o SBT, a Band, os canais por aí, muitas pessoas que assistem canais grandes no YouTube, canais com 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não sei, de inscritos. Muitas pessoas que assistem esses canais não são pessoas que sequer são cristãs, são pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não abrem a Bíblia, não dobram os joelhos, não oram, não gostam de louvar. Então eu vejo dessa forma, que é uma forma de evangelizar pessoas que nem mesmo vão na igreja, não abrem a Bíblia. Então, quando essas pessoas do meio gospel vão até esses programas, não é por você, por mim, porque a gente já tem exposição à Bíblia, a gente já pode dobrar o joelho no chão e orar. Eu mesma sempre faço orações aqui, eu leio a palavra, eu trago testemunhos aqui no canal. Por quê? Porque eu sei que o público majoritário que está aqui no meu canal são pessoas que são, às vezes, da mesma igreja que eu, de outras igrejas, mas são pessoas que já buscam a Deus. E o público dessas emissoras, desses canais, não fazem isso na maioria das vezes. Tem gente que fala que acredita em Deus, mas muitas vezes não ora, apenas fala assim, ai Deus, eu te peço um dia abençoado, só isso. A pessoa não doa uma parte do dia dela para buscar a Deus, não faz questão de dobrar o joelho no chão, não ora, não se derrama na presença de Deus, não louva, nem conhece louvor, só conhece louvores que estão na boca do povo. Como naquela época que tinha lançado aquele louvor Entre na Minha Casa, Entre na Minha Vida, do Regis Danese, e tantos outros louvores. Cantores como, por exemplo, a Aline Barros, Fernanda Brum, que são muito conhecidas até mesmo para quem não é da igreja. Tem pessoas que conhecem louvores delas, por quê? Porque são muito bonitos. Ainda que a pessoa não frequente a igreja, então, na minha opinião, no meu ver, é bom que esses cantores, pregadores vão nos programas não por compactuarem muitas vezes com ideologias propagadas
tanto canais de televisão, tanto canais no YouTube, quanto nos programas. Mas porque o público majoritário desses canais, da televisão, não somos você e eu, são pessoas lá fora que não abrem a Bíblia. Então, eu vejo como bom, porque assim a palavra de Deus, os louvores são levados para trazer mais para perto de Deus pessoas que justamente acham que estão perto de Deus, mas na verdade estão muito longe. Então, essa é uma forma que eu vejo para essas pessoas evangelizarem, indo até onde essas pessoas que não vão à igreja já estão passando o tempo do dia, assistindo televisão, vendo canais do YouTube pelo celular, porque essas mesmas pessoas não vão na igreja, não abrem a Bíblia, não oram, não jejuam, não fazem nada disso. O público majoritário dessas canais de emissoras, desses canais do YouTube, não somos nós, você e eu. São essas pessoas. Então, por essas pessoas eu vejo que é uma boa coisa esses cantores, pregadores irem lá, testemunharem, contarem um pouco da vida deles, falarem na palavra de Deus, louvarem. Não é por nós, é por as pessoas. Afinal de contas, como o próprio Jesus disse, e não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Os apóstolos, eles não estavam doentes. Eles conheciam a palavra de Deus, conheciam, só que eles se aprofundaram muito mais, conforme andaram com Jesus. Quando eles conheceram Jesus, eles eram uma pessoa. Quando eles passaram 3 anos andando com Jesus e após a ascensão de Jesus, eles eram outras pessoas. No momento, essas pessoas que assistem televisão, veem canais do YouTube, elas são as pessoas do comecinho da jornada de Jesus, aquelas pessoas que apenas ouvem falar, mas não conhecem. Eu ainda estou aprendendo, vocês aprendendo. Pastores, líderes de igrejas como apóstolos, bispos, missionários, ainda estão aprendendo, porque a gente nunca vai saber de tudo. Então, parem de reclamar e vamos dar uma chance para que as pessoas que são tão diferentes assim, que estão ainda tão longe de Deus, para que elas também possam ter a chance de conhecer melhor esse Deus tão maravilhoso, para que elas também possam ter a chance de se prostrarem diante de Deus, de o adorarem, de o honrarem, assim como nós gostamos tanto de fazer. Amém? Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o meu próximo vídeo, se assim o Senhor assim me permitir. Tchauzinho! Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? Para abençoar mais pessoas. Curtir ele também e comentar aqui embaixo se você também concorda com o que eu falei. Amém?